A Metaltrat foi fundada em 97, através do meu pai, seu Joaquim, e de lá para cá nós viemos evoluindo nossas formas de tratamento térmico. Tivemos alguns desafios, Metaltrat quase fechou, quase faliu 4 vezes. A partir disso a gente conseguiu entender quais eram as nossas forças, as nossas competências para que sim a gente conseguisse enfrentar esses desafios, para que a gente pudesse estar crescendo e evoluindo. E por isso conseguimos constatar, né, e evoluir de uma forma que a gente conseguisse permanecer 28 anos no mercado. Tivemos vários altos e baixos, né, por estarmos num país cíclico, e com isso a gente conseguiu entender quais eram as nossas necessidades evolutivas para que a gente conseguisse enfrentar sim os desafios do dia a dia. E com isso a Metaltrat conseguiu adquirir ao longo da sua história um know-how suficiente para poder permanecer e perpetuar no mercado brasileiro, mercado que todos sabem, o mercado metalúrgico brasileiro é um mercado muito complexo. Então eu acho que isso sim nos demonstra qual que é a força que a Metaltrat quer demonstrar no mercado. Eu acho que ao longo do tempo, sim, a história nos faz evoluir e aprender com ela, né? Eu acho que isso sim é um desafio para nós, mas também um diferencial competitivo. Então a gente consegue ser resiliente através do tempo, para que sim a gente consiga enfrentar os desafios, não somente do presente, mas também já se preparar para os desafios do futuro. A Metaltrat nasceu do desejo, né, do Joaquim em empreender, que sempre teve esse grande desejo de ser empreendedor. E como ele sempre trabalhou na metalurgia, formado em metalurgia, e ele sempre teve esse desejo de trabalhar com tratamento térmico, já trabalhava com tratamento térmico, né? Então veio o desejo dele de ser empreendedor. Com uma sociedade de mais 2 amigos, né, veio para Iracemápolis, no ponto estratégico está em meio de grandes cidades, e fundou a Metaltrat em 96, 97. Os grandes desafios, né, mão de obra, né, especializada para o tratamento térmico, teve que especializar os funcionários, os colaboradores a trabalhar com tratamento térmico, né. Como a Metaltrat é um prestador de serviço para as fundições, sempre precisamos das fundições, né, para termos o nosso trabalho. Há 30 anos atrás, muitas fundições, né, que chegavam, abriam e fechavam. Então a Metaltrat, como dependiam das fundições, teve grandes crises por conta das fundições que não se sustentavam, né, e abriam, fechavam. E o mercado de trabalho também das fundições estava meio conturbado, né, não se tinha um segmento de fundições. Então tinha fundições para todos os segmentos, né? Então tinha várias fundições para vários segmentos, não tinha um segmento, 2, 3 segmentos, não eram muitos segmentos de fundições, né? Aí veio as dificuldades da Metaltrat se sustentar. Para essa pergunta, a gente precisa voltar uma etapa anterior. Para a gente conseguir atingir o nível de serviço, a gente precisa primeiramente padronizar o nosso processo, ter os procedimentos, né? Então a gente sempre dividiu aqui na empresa, né, o produto do nosso processo. Então primeiro a gente desenvolve o produto do cliente antes de iniciar o processo. Então o serviço por serviço, né, é algo do cotidiano de qualquer tratamento térmico. Então a normalização, a livre tensão, o recozimento, esses são tratamentos térmicos comuns que os clientes trabalham, mas eu acho que através da nossa padronização a gente consegue atingir um nível de excelência. Então a gente garante que isso é bem desenvolvido antes de startarmos o processo, porque a gente sabe o perigo que é da gente errar uma temperatura e aí sim ocasionar uma perca do material. Então é algo que é incalculável, né, para a gente poder trabalhar dessa forma. Então a gente tem um zelo muito grande para poder padronizar todo esse processo antes de fazer o nosso serviço. A minha história na Metaltrat veio por conta dessas crises também, né? No momento em que nós estávamos com a rebarbação e o tratamento térmico, foi tirado a rebarbação e foi um momento de crise que saiu, vários colaboradores foram dispensados, desligados da Metaltrat, e nesse momento me fez necessário que eu viesse auxiliar. Então eu fazia de tudo na Metaltrat, né? Eu era recepcionista, fiscal, financeiro, né? E fui trabalhando na Metaltrat, auxiliando ali naquele momento o meu marido. Já tinham saído os 2 sócios do início, entrou um novo sócio na época e daí começamos praticamente do zero novamente, eu, meu marido e esse sócio, e começamos a Metaltrat em 2002. Teve uma estabilidade, alguns anos de estabilidade econômica no país, e nós começamos ali o crescimento da Metaltrat.
e compramos, né, o terreno aqui, começamos a construir, porque até então pagávamos aluguel num barracão lá no Distrito Industrial 2 e começamos a construir, passamos a unidade aqui para o Distrito Industrial 4 e começamos a aumentar as minhas auxiliares, que eu falo, né? As pessoas que começaram a me auxiliar dentro do escritório, e 23 anos de Metaltrat que eu faço esse ano. A indução elétrica foi um investimento que fizemos em 2019, fiz um planejamento com o Sr. Joaquim na época, fundador da empresa. E de lá para cá, né, a gente teve alguns desafios em relação à indução, por ser um setor totalmente diferente do nosso know-how que a gente tinha na Metaltrat até então. Então, adquirimos um maquinário na Inducto, né, 84, e fizemos um retrofit nela, né? A gente fez uma atualização tecnológica nesse maquinário para que sim a gente conseguisse atender as demandas dos nossos clientes. Infelizmente, meu pai faleceu em maio de 21. Ele não conseguiu ver essa máquina ser startada, né, operacionalizando ela. Então a gente conseguiu, de uma certa forma, fazer uma homenagem para ele na indução, né? Colocamos o nome dele, a JP01, a 02. Graças a Deus adquirimos a 03, com a pretensão de chegarmos até 05 nessa planta, ter o nome do meu pai, né, Joaquim Antônio Pereira. Mas o desafio tecnológico desse maquinário, né, por ser um setor totalmente diferente daquilo que a gente estava habituado, né? A gente contou com novos parceiros de fornecedores, né, para a gente poder desenvolver esse maquinário. Então a gente consegue sim ter esse avanço tecnológico, um salto tecnológico na Metaltrat, onde despertou o pilar da inovação para a gente, né? Que a gente falou, cara, é possível sim a gente atuar em novos segmentos, novos setores e sim conseguir ter essa capacidade evolutiva, né, da inovação. Então o nosso maquinário hoje, né, roda de uma forma cíclica, né, que a gente consegue sim atender os prazos pelos nossos clientes. Então é algo que eu enxergo que a tecnologia vem para nos beneficiar, não é algo que a gente tem que correr dela. Então é algo que a gente precisa abraçar e incluir nos nossos processos para que sim a gente consiga, não somente na indução, mas também no nosso tratamento da linha seca, conseguir ter uma evolução não somente da parte de tempo, mas talvez a gente conseguir reduzir o nosso consumo de gás e no final a gente conseguir dar um desconto para os nossos clientes também. Então é algo que a Metaltrat visa e está focando muito para que sim não só a Metaltrat consiga se beneficiar, mas todo mundo que estiver acompanhando consiga crescer com ela.